Olá, hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes importantes na evangelização. São 5 atitudes que todo cristão que deseja evangelizar, anunciar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para pessoas não convertidas ou até mesmo para pessoas que já estão na igreja, esses cristãos precisam ter e precisam desenvolver cada vez mais, certo? Claro, nem todas as pessoas cristãs têm todas essas 5 muito bem desenvolvidas. Por isso que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e buscar todos os dias melhorar nessas 5 atitudes. Então vamos lá? A primeira atitude que é importante na evangelização é a dependência que nós temos do Espírito, certo? Isso nós podemos ver, por exemplo, em 1 Coríntios 2, versículos 1 até o versículo 4, que diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Agora preste atenção. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. O que é que esse texto essencialmente está me ensinando e ensinando a você? Pelo menos no exemplo de Paulo, nós precisamos retirar desse texto que nós precisamos depender de Jesus e não depender da nossa capacidade de argumentação ou pensar que nossas palavras é que vão converter a pessoa ou que são nossas palavras bonitas, emocionais, que vão tocar no coração dessas pessoas. Não, não é nada disso. Ele diz, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Claro, esse texto também está envolvendo algumas coisas muito peculiares daquele pessoal que era a filosofia, a oratória, a retórica, mas o que nós podemos retirar disso aqui, pelo menos de forma muito simples, é isso. A gente não pode ficar apegado à nossa forma de falar, que muitas vezes, né, impedem cristãos de anunciar o evangelho e ensinar o evangelho a outras pessoas porque pensam que precisam de palavras bonitas, de termos teológicos, de significado. Não, você simplesmente precisa o quê? Pregar a Jesus Cristo. Só. E esse pregar do Espírito, e esse pregar sobre Jesus Cristo é depender do Espírito. Por quê? Porque foi o Espírito que entregou e nos ensinou o Evangelho por meio da sua palavra. Foi ele o escritor último das Escrituras. Então, depender do Espírito aqui nesse sentido que eu quero trazer para nós é que a gente não precisa ficar apegado às nossas palavras, à nossa inteligência, à nossa competência em colocar palavras muito bem bonitas, organizadas e tudo. Não, a gente precisa ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dependendo do Espírito, porque é o Espírito que vai trabalhar no coração da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem isso muito claro em João, capítulo 16, versículos 7 ao 11, que vai dizer assim: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quem vai fazer esse trabalho de tocar o coração, transformar a vida e pegar aquela informação que a gente está dando sobre Jesus é o Espírito, não é a gente, certo? Então, não se preocupe com a eloquência dos termos e tudo. Se apegue a essa afirmação. É o Espírito Santo que vai
transformar a pessoa. A segunda atitude importante é a empatia. Isso é muito legal e é muito importante, e ao mesmo tempo nós deixamos muito de lado em várias ocasiões por um simples desejo. A gente quer sempre estar certo e a gente quer sempre ter a última palavra, a gente sempre quer bater o martelo sobre todas as coisas. E a gente não precisa disso, porque a gente sabe que a gente está certo quando a gente anuncia o Evangelho. Então não precisa eu demonstrar de forma truculenta, bruta, a verdade do Evangelho. O Evangelho já é a verdade. Ele faz o seu trabalho por si só. Então, nós precisamos ter empatia no sentido de entender a situação do outro, entender em que circunstâncias o outro está, de compreender as suas dúvidas, os seus questionamentos, a situação do seu coração, a situação da sua alma, a situação da sua vida, a situação que a pessoa está. Então, empatia, é aquilo que nós chamamos do fruto do Espírito de benignidade, né? Que transborda em misericórdia, que é você se compadecer da situação do outro. E nós vemos muito isso em Jesus. Por exemplo, em Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42, vai mostrar isso. Marcos 1, 40 até o 42 diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estende a mão, toca nele e diz: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, dizendo para ele não compartilhar aquilo que ele fez. Certo? Então nós vemos aqui no versículo 41 a afirmação muito clara de que Jesus estava cheio de compaixão. Certo? Ou seja, Jesus entendia a situação de miséria daquele leproso, ele entendia toda a circunstância e todo o problema que aquele leproso estava, e por causa dessa empatia, desse entendimento, Jesus ele age com misericórdia. Mas não somente uma misericórdia leve, mas uma misericórdia cheia, né? Cheio de compaixão. Então, quando a gente vai anunciar o Evangelho, nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos entender a pessoa, e não pisar na pessoa, e não chutar a pessoa, e não querer simplesmente destruir os argumentos dela porque ela está errada e tudo mais. Não, a gente precisa entender suas circunstâncias e aplicar o Evangelho às suas circunstâncias da forma que a Bíblia nos ensina. Terceira coisa que é importante é que nós precisamos ser sábios naquilo que nós falamos, certo? E isso está, por exemplo, bem colocado em Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, 6 vai dizer o seguinte: O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, de acordo com a situação, de acordo com o que a pessoa está colocando para a gente na evangelização, a gente tem que ter a sabedoria de saber como responder aquilo. Não é simplesmente jogar um monte de argumentos, mas é simplesmente, poxa, como é que ela tá? Como é que tá a família dela? E isso implica de forma implícita, certo? Assim, que ela vai conversar com você, certo? Então a evangelização não é simplesmente você chegar, entregar o folheto e sair fora, certo? Às vezes você só vai entregar o folheto e compartilhar o folheto, mas o nosso padrão deve ser sempre entregar o folheto ou entregar outra coisa e conversar um pouquinho com a pessoa, para que ela possa colocar alguns pontos, algumas questões, para que a gente possa responder a essas pessoas da forma correta. E aqui é a questão de que nossa palavra precisa ser agradável, mas não agradável no sentido de passar a mão no pecado dela, mas fala muito mais no sentido de gentileza, certo? De transpassar as nossas palavras de uma forma que ela entenda que eu não estou sendo arrogante com ela, mas eu simplesmente estou movido por um amor àquilo que eu creio e a ela falando essas coisas. Então precisa da gentileza, certo? Não é aquela coisa ácida, irônica, sarcástica,
Nem sempre vai ser isso. Raramente, na verdade, é isso. Nós precisamos sempre sermos agradáveis, gentis. Né? Nossa palavra tem que simplesmente ser como uma seta, como uma flecha direcionada a um alvo, certo? Bem pensada, bem colocada, entende? Então veja muito bem como você fala, como você se comunica, certo? Ah, Efraim, isso aí tá, então agora indo contra o que você colocou sobre não depender das nossas palavras. Não está indo contra. Está simplesmente dizendo o como você deve se portar nas suas palavras e não o que você deve usar nas palavras, que é totalmente diferente. Então, as suas palavras precisam ser gentis, precisam ser amáveis, mas ao mesmo tempo firmes, porque nós estamos compartilhando aquilo que nós queremos de verdade. Quarto, nós precisamos ter uma atitude de oração. E aqui a oração está no versículo 3, certo? No versículo 3 que diz o seguinte: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Certo? Aqui nós temos muitas coisas, mas a coisa que eu quero deixar claro aqui é: existe uma atitude de oração, certo? Existe uma atitude de oração por pessoas que estão evangelizando, mas também de forma implícita por nós. Se Paulo está pedindo é porque ele ora, ele faz esse trabalho de oração. A gente vê isso em várias outras cartas. Então nós precisamos orar, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê oportunidades para compartilhar bem o Evangelho, que Ele nos abra portas para anunciar o Evangelho, para que Ele nos ajude a compartilhar esse Evangelho, certo? Então nós precisamos trabalhar em oração antes, durante, enquanto nós compartilhamos, enquanto nós estamos ouvindo a pessoa ali, nós podemos simplesmente chegar e orar ali imediatamente ao Senhor, certo? E depois também orando para que aquela semente produza fruto no coração. Então nós precisamos orar, certo? E último, nós temos que ter sabedoria em como nós nos comportamos. O versículo 5 também ainda desse capítulo 4 de Colossenses é nos dito: sejam sábios no procedimento, ou na CF que vai dizer andai com sabedoria, mas sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveita ao máximo todas as oportunidades, ou seja, tenham sabedoria em como vocês se comportam, certo? Lembra de outro vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, inclusive, sobre nós precisamos utilizar palavras, e nesse vídeo sobre utilizar palavras, que é óbvio, eu falo qual é o papel do nosso comportamento na evangelização, que é justamente embelezar aquilo que nós pregamos, um adorno, né, e tudo mais. Então, as nossas obras têm esse papel de adornar e de nos qualificar para a pessoa nos ouvir. Então, se você quer evangelizar bem, né, de forma bíblica, você precisa ter um bom procedimento com as pessoas. Então essas são as 5 atitudes que nós precisamos ter na evangelização, pelo menos são 5 atitudes básicas. Teria várias outras na verdade, mas essas são 5 atitudes muito importantes, né, e até indispensáveis para você evangelizar. Então espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você tem alguma dúvida, algum apontamento, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, certo? Assista os outros vídeos da série que nós estamos fazendo aqui sobre evangelização, certo? E deixa o like, né? Se inscreva, né? Considere se inscrever aqui para que a gente possa crescer juntos no conhecimento do nosso Deus. No mais, eu sou Efraim Mesquita, da ADM do Ministério Piedade, e estou aqui para servir sua vida. Então, até mais e Deus te abençoe.